Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O peso que foi dado ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora, aleluia, Senhor. Vem na tua presença, vem na tua glória, vem na tua unção sobre este lugar. E hoje o teu milagre vai chegar. Só pode ainda mudar. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por mesma alegria. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, meu Deus, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Exalte o nome dele. Se eu subir ao céu, eu sempre lá estar. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Diga, tu és o Deus. Tu és o Deus que me solta. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode travar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Alga bem forte ao santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora meditar na santa palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo
Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Todo aquele que quer diga amém, coloque a Bíblia nos seus assentos e dê uma salva de palmas a Jesus. Aqui a Bíblia Sagrada começa relatando que Deus falou com o profeta Samuel, e ele disse certas palavras: até quando terás dó de Saul, havendo eu já o rejeitado? Até quando terá dó dele? Porque eu já rejeitei o seu reinado. Samuel era um homem de Deus, era um profeta de Deus, e ele orava, e ele intercedia incessantemente por todo Israel. E de lambuja ele também orava pela autoridade constituída por Deus, que era Saul. E assim somos nós pastores. Nós pastores temos um papel, não é uma escolha nossa, não é um desejo nosso, mas o Senhor nos chamou com o propósito de cuidar das ovelhas que Ele entregou. Certa vez Jesus, na oração, antes de Ele partir, eu disse: eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me enviou. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas podem até questionar: como Jesus não orou por toda a humanidade?
A Bíblia diz que Jesus intercedeu por aqueles que o fizeram Deus, que o aceitaram como Deus, aqueles que aceitaram o Evangelho da salvação. Em uma igreja, muitas pessoas visitam, algumas pessoas frequentam e algumas outras se tornam membros. E aí você fala, qual que é a diferença disso? O pastor da igreja não é responsável pela alma do visitante. O pastor da igreja não é responsável pela alma do frequentante. O pastor é responsável por a alma que aceitou se tornar uma ovelha naquela igreja. Aí está muitas vezes o problema de você não congregar uma igreja, de você não ter um pastor, porque o pastor é responsável pelas suas ovelhas. Muitos são os problemas, porque eu estava conversando, nós estávamos voltando da casa de recuperação, eu conversei com a missionária Dene Aline dizendo, qual é o grande problema de ouvir muitos pastores ou ir em muitas igrejas? O problema é que cada pastor às vezes tem uma doutrina, tem uma forma de passar o evangelho, e às vezes você chega na igreja a igreja A fala que nem todos podem tomar a ceia, somente aqueles que aceitaram Jesus e se converteram de todo o teu coração. Aí você vai na igreja B, a igreja B fala todo mundo pode tomar a Santa Ceia. Vai na igreja D, a outra diz que só os membros podem tomar, e aí às vezes fica na tua cabeça confusa qual é o certo. E chega no final, você não tem uma confirmação, uma confiança em nada. Às vezes chega um pastor e fala é assim, às vezes chega outro e fala é assim, às vezes chega numa igreja e fala só pode ter o vestido, a outra fala não tem problema ter o vestido, pode usar calça, chega nenhuma, aí sua cabeça fica como? Chega momentos que você até questiona, será que é Deus? A palavra de Deus é inerrante, ela não falha, mas o problema não está na palavra, está naquele que conduz as suas ovelhas. Uma coisa que eu sempre falo, aqui na nossa igreja, o nosso objetivo é pregar a palavra. Nós vivemos de acordo com a palavra, a nossa doutrina é a palavra, não é nada mais e nada menos. Nós vamos meditar, examinar a palavra, e através dessa palavra nós vamos nortear a nossa vida. Diga glória a Deus. E ali a palavra de Deus está me ensinando que o pastor tem essa função de interceder pela igreja, interceder por aqueles que aceitaram ser pastoreados. E a Bíblia diz que Samuel orava intensamente por aquele Saul e por todo Israel. Mas às vezes muitas pessoas recebem, tem até um pastor que ora pela vida dela, ora em prol a sua casa, a sua família, mas porque muitas vezes, às vezes, mesmo o pastor orando, às vezes não tem uma resposta. Às vezes tem um pastor clamando, eu falo por mim, às vezes nós clamamos, porque qual é o maior prazer de um pastor? É ver a sua ovelha abençoada, é ver a sua ovelha prosperando, é ver a sua ovelha com um casamento abençoado, com um filho na presença de Deus. É essa a maior alegria, deveria ser a maior alegria de um pastor ver as suas ovelhas. Mas já tem alguns pastores que a maior alegria dele é ver o dinheiro entrar no alforje. Tem algumas pessoas que a maior alegria é ver a igreja cheia. Mas eu também estava conversando com as irmãs e dizendo, uma das metas que nós temos que ter na igreja são 3. A primeira é nós batizarmos almas. O nosso maior propósito e objetivo tem que ser o quê? Batizar almas. O segundo propósito, ganhar almas que nunca foram da igreja. Porque se vocês pararem para observar quais são as maiores partes das pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que saíram e voltaram. Mas será
que nós estamos conseguindo trazer aqueles que nunca foram. Segundo objetivo, nós pedimos em oração todos os dias: Senhor, nos dê estratégia, nos dê capacidade para ganhar as almas que nunca conheceram e se entregaram ao Senhor. Nós temos que ter alguns propósitos. E o terceiro propósito, que são missões que nós temos que colocar no nosso coração: fazer os visitantes e os frequentantes se tornarem membros. São esses os principais propósitos que aqui na igreja a gente tem que ter. Não pode chegar um momento que você vem dia, passa dia, e no final das contas você parece que está indo num show, num cinema, não tem propósito nenhum. Mas se você vem aqui, depois que você recebe a palavra, depois que você se converte, você se torna um irmão em Cristo, você entra na missão do ID do Senhor. E ali a palavra estava ensinando que Samuel estava intercedendo, o pastor estava intercedendo, e a palavra diz que muitas vezes nós estamos orando, mas a Bíblia Sagrada diz que Samuel orava, mas Deus havia rejeitado quem? Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Porque foi Deus quem escolheu Saul, foi Deus que abençoou Saul. E Saul dava ouvidos à voz, mas chegou um dia na vida dele que ele parou de dar ouvidos à voz de Deus. Chegou um dia que ele parou de absorver e dar olhar para a direção de Deus. E ele começou a fazer as coisas do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, do teu tempo. O Senhor, Ele ensina que todos aqueles que Ele levanta com um propósito, para ser uma ferramenta para que Ele possa te usar. Deus levantou Saul com qual propósito? Porque Deus queria reinar através de Saul. Se Deus te der um cargo em uma igreja, se Deus te der uma posição em uma empresa, se Deus te der o dinheiro, não importa o que Ele te dá, se Ele te dá, é porque Ele quer que você seja uma ferramenta para Ele te usar. Quem quer hoje receber algo de Deus? Então o Senhor está dizendo: eu vou te entregar, mas quando eu te entregar, eu estou dizendo: dê ouvidos à minha voz, porque eu vou te usar. Deus não entrega nada para ninguém, para a pessoa ser orgulhosa. Deus não entrega nada para alguém por acaso. Mas se Deus entrega algo para alguém, é porque Ele quer usar a tua vida com um propósito. Ele quer usar a sua vida para algo especial. E a palavra de Deus diz que Saul começou bem, ouvindo a Deus e servindo a Deus. Mas no decorrer da sua vida, ele parou de dar ouvidos a Deus. Ele parou de seguir os conselhos de Deus. E ele começou a negligenciar a vontade de Deus. E o estopim foi o dia que Deus usou o profeta Samuel para dizer: vai lá e destrói todos os amalequitas. E quando Saul foi lá, ele destruiu. Ele observou a palavra de Deus, mas ele fez do jeito que ele queria, do jeito dele. E quando ele voltou, de vez ele destruir tudo, ele destruiu, sabe o que? Só o que era ruim. O que era bom, ele foi lá, e guardou. Sabe o que o Senhor veio através dessa palavra dizendo? Tem muita gente que já foi chamada e escolhida, mas caiu no dia que parou de dar ouvidos a Deus. Caiu no dia que parou de querer fazer as coisas do teu jeito. No dia, enquanto ele fazia a vontade de Deus, enquanto ele ouvia a Deus, ele era abençoado, a vida dele prosperava, as coisas iam bem. Mas no momento que ele parou de dar ouvidos a Deus e começou a fazer as coisas do seu jeito, o que aconteceu? Ele perdeu a bênção de Deus na vida dele. O Senhor está dizendo:
não faça as coisas do teu jeito. Não meta os pés pelas mãos. Se Deus te mandou, vai lá e faz isso, vai lá e faça. Se Deus falou, não faça isso, não faça. Só seja obediente à palavra de Deus. E quando Deus, através de Samuel, perguntou, por que você fez isso? Por que Saul fez isso? Ele não assumiu a responsabilidade. Ele falou, foi os seus servos, foi o povo que me falou para guardar. Aí está o erro. O erro não está no pecado. O erro não está em você falhar. O erro está em você não assumir o que você fez. Quando Adão e Eva pecaram, o que foi a falha deles? Foi a falha de Adão falar, foi a mulher que você me... Aí Eva disse, mas foi a ser... Davi, ele cometeu erros, mas porque sempre Deus o honrou. Porque toda vez que ele errava, ele dobrava os teus joelhos e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Toda vez que ele falhava, ele pedia a misericórdia de Deus. O Senhor está dizendo, Ele não quer que você falha, Ele não quer que você entre no pecado, mas se acontecer com você, não responsabiliza o fulano, não responsabiliza o ciclano. O Senhor está falando no meu coração que tem pessoas aqui dentro da igreja que está dizendo, a minha vida está assim porque fulano fez isso na minha vida. Tem pessoas que estão aqui dizendo dentro do teu coração, eu não vou apontar para não constranger, mas o Senhor está dizendo, você está falando que está vivendo isso por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa da luta, por causa do patrão, por causa do relacionamento. O Senhor está dizendo, ninguém é culpado das suas frustrações. Assuma a tua responsabilidade, proste-se diante ao Senhor e Deus vai mudar a tua vida. Saul errou e ele assumiu. Quando ele não assumiu, Deus tirou a unção da vida dele. Davi pecou, Davi errou, ele assumiu, se arrependeu e Deus continuou na vida dele. Quando a gente olha a história de Adão e Eva, a gente fala, quem é a culpada é Eva, não é. A salvação é em Adão, que quis dar ouvidos a Eva. Eva que quis dar ouvidos à serpente. Ninguém é culpado dos seus fracassos. Ninguém é culpado dos seus erros. O único culpado é nós mesmos. E nós temos que entender na onde caímos e nos pedir perdão a Deus e Deus vai mudar a tua vida. Amém? E a palavra no versículo 1 continua dizendo, logo após Deus falar que havia rejeitado Saul, Deus instruiu o profeta Samuel a ir até a casa de Jessé, o belemita, e ele disse a Samuel, vai lá e unge para mim um rei. É Deus quem levanta os ungidos, é Deus quem prospera, é Deus quem separa, é Deus que tem o poder. Mas tem duas formas de uma pessoa ser levantada. Tem como a pessoa ser levantada por Deus e tem como a pessoa ser levantada por homens. Preste atenção na diferença. Quando Deus te escolhe, quando Deus te levanta, não tem homem nenhum que pode tirar o que Ele te entregou. Mas toda vez que você é levantado pelo homem, o mesmo homem que te deu é o mesmo homem que tira. O mesmo homem que te dá o aplauso e te coloca em cima é o mesmo homem que te tira e te esconde.
Então o Senhor vem dizer nessa noite: não queira o galardão de homem, não queira ser levantado por homem, mas espera Deus te levantar, espera Deus te abençoar, espera Deus entregar o galardão. É isso, igreja. No tempo certo Deus vai te levantar. Tem muitas pessoas que chegam no desespero: eu quero ser levantado obreiro, eu quero ser levantada missionária, eu quero ser levantada levita, eu quero ser levantada pastor. Espera o teu tempo, espera o teu momento, que na hora certa Ele vai te levantar, no momento certo Ele vai te usar. Se Ele não está te usando ainda, então acalma o teu coração. Não vai ser o pastor que vai olhar para você, não vai ser o homem que vai te levantar, mas Deus vai usar, como usou Samuel e diz: vai lá e unge, vai lá, levanta. Eu sempre falo para as pessoas: não é um pastor que levanta um obreiro, não é um pastor que levanta outro pastor. Antes de a pessoa ter a unção, ela já exerce a função. Não sei se você entendeu, vou explicar melhor. Antes de a pessoa ter o cargo eclesiástico, o nome, ela já faz. E a gente só faz o quê? Consuma o que você já é. Você não é obreiro porque você tem uma credencial. Você não é uma levita porque alguém te disse. Independente de cargos, se Deus te levantou para adorar, adore. Independente de cargos, se Deus te levantou para ser obreiro, seja obreiro. Eu sempre falo, é notório quando Deus levanta uma pessoa. Sem você pedir, a pessoa está varrendo. Sem você pedir, a pessoa está ali na porta. Sem você pedir, a pessoa está perguntando: pastor, se precisar de evangelizar, eu estou disposto. Sem pedir, a pessoa chega a primeira aqui: precisa de alguma ajuda? Isso mostra que ela já é obreira, ela foi levantada por Deus. O pastor só fala que diante dos homens, o pastor só mostra diante de homem o que Deus já levantou, o que Deus já fez. O Espírito Santo de Deus, Ele está falando. Não espere aplauso de homem, não espera reverência de homem, não espera homem te fazer ser o que você sabe que você é. Se você já tem chamado, começa a exercer, começa a se posicionar. Seja o que você, Deus já te levantou. Saindo do campo espiritual, tem pessoas que falam: eu quero ser empresário. E a pessoa está na sua empresa, e desculpa o termo, mas é um pau mandado, só faz o que manda. Ela quer ser empresária, mas ela não tem proatividade. Ela não faz nada diferente. Ela é a última a chegar, é a primeira a sair. Ela é desse jeito que quer ser empresária? Não. Tenha a visão de empresário antes de você chegar com a tua empresa. Eu sempre tive muito grande isso no meu coração. Se vocês pararem para observar, todos os cultos que eu fizer, eu estarei entregando o patamar mais alto que é possível no dia de hoje. Você sempre vai perceber. Não importa quantas pessoas tenha, eu sempre vou tentar elevar o nível do culto, do que eu faço, ao melhor, porque eu sei onde eu quero chegar. Então eu não vou esperar ter uma igreja lotada para eu começar a ter o melhor hoje. Enquanto a igreja não lotou, ou enquanto tem poucas pessoas, vocês já vão ver o nível que eu quero chegar. Se eu quero coisa grande, eu tenho que ser grande no dia de hoje. Eu tenho que pensar grande no dia de hoje. Às vezes a pessoa tem um sonho de ter uma casa própria, mas a visão dela é: eu vou ter uma casinha, um barraquinho ali na comunidade. Ela vai um dia conseguir, mas ela vai conseguir aquilo. Mas se você é um homem e uma mulher de fé, coloca o seu sonho lá em cima. Coloca o melhor que você pode imaginar. E se você tiver essa fé, um dia você vai chegar.
Pode ser que não chegue rápido, mas se você tiver essa visão, mais dia menos dia, você vai chegar. Diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que foi Samuel enviado à casa de Jessé, e Deus levou aquele homem de Deus até a casa de Jessé. E chegando naquela casa, no versículo 8, a Bíblia diz: então chamou Jessé Abinadab, Samar, e passou os 7 filhos. Mas antes vamos ler o versículo 6. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, entrou, e Eliabe e Samuel disse: certamente é este. Quando ele chegou na casa de Jessé, Jessé apresentou o filho mais bonito, o filho maior, o filho mais alto, mais hábito, Eliabe. Quando Samuel olhou aquele, ele falou: é esse daí, esse daí vai ser o meu rei, é esse que Deus vai levantar. E aí sabe o que o Senhor respondeu? O Senhor respondeu, ele disse: certamente é este. Porém o Senhor disse: não atentes nem para a aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o seu. Olha como é forte isso. Quando Samuel foi ungir uma pessoa, ele olhou com os olhos naturais. E quando ele olhou com os olhos naturais, ele olhou Eliabe e falou: é esse. Mas Deus falou: não é esse. Ele só estava vendo a aparência, mas não estava conseguindo enxergar o que estava dentro do coração. Deus está dizendo, às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente não dá nada. A gente olha para aquela pessoa, uma pessoa às vezes drogada, e fala: esse daí, ó, não vale nada. Você vê uma pessoa às vezes desempregada, passando na prova, e você olha e fala: esse daí não vai chegar em lugar nenhum. Nós estamos olhando pela visão natural, visão carnal. Mas Deus fala assim: coitado você, porque você não sabe do coração dele. Você não sabe o que está no coração dele. E Deus diz: eu pego aqueles que não são nada, os desprezíveis, os loucos, e exalto, para que todos saibam que não é homem, mas é Deus. Não se importe com a sua aparência atual. Não se importe com o que você está vivendo no dia de hoje. Se importe em agradar a Deus. Se você agradar a Deus, você pode estar na pior situação da tua vida, mas se você agradar a Deus, Deus te exalta. Se você agradar a Deus, Deus te levanta. Se você agradar a Deus, Deus muda a tua vida e te coloca para sentar na mesa dos príncipes. Não busca agradar homem, mas busca agradar a Deus. E aí a palavra de Deus continua dizendo, do versículo 8 ao 13: então chamou Jessé Abinadab. Aí passou o segundo filho. Isso daí é bom. Deus falou: não é esse. Passou Samar. Também falou: não é esse. E passaram 7 filhos. Aí Samuel teve uma hora que ele olhou: meu Deus, passou 7 filhos, nenhum serve. Não era muito mais fácil ter escolhido algum deles? Deus não levanta uma pessoa por acaso. Presta atenção nisso. Deus não entrega nada para ninguém por acaso. Pode ser até um incrédulo. Se a pessoa chegar naquilo, é porque Deus não olha para a prática, Ele olha para o coração. Deus é justo. A Bíblia diz: o sol é tanto para o justo
Vou dar um exemplo para você entender. Tem duas pessoas, dois padeiros. Todos, eu acho que alguns já escutaram isso. Tem um padeiro que ele vai todos os dias, 4 horas da manhã, ele abre a sua padaria. E tem outro padeiro que ele abre a padaria 10 horas da manhã. E aí o padeiro das 4 horas da manhã prospera, ganha muito dinheiro, cresce. E aí o padeiro das 10 da manhã é até o homem de Deus. Mas o que acontece? Eu vendo o mesmo pão, eu vendo a mesma coisa, e o fulano incrédulo, perturbado, está abençoado, e eu estou na pindaíba. Por quê? O Senhor, Ele sonda o coração e vê o esforço até mesmo do incrédulo. Porque o nosso Deus é justo. Tudo que o homem semear, Ele ceifará. E aquele das 10 é homem de Deus? É. Mas o Senhor sonda, e o Senhor vai dar de acordo com a medida que Ele sabe. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Deus, Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe quem Ele levanta. Se uma pessoa está numa condição muito boa, às vezes você até pode olhar e falar: ele não merece estar ali. Quem é ele? Muitas pessoas, o Senhor está falando isso, tem pessoa aqui que já pensou isso de alguma outra pessoa. Por que fulano está naquela posição? Por que fulano tem aquilo? Se Deus permitiu que aquela pessoa tivesse, alguma coisa aconteceu. Existe a vontade permissiva e a vontade soberana. Deus tem uma vontade permissiva, mesmo que você seja uma pessoa incrédula, mas se você semear, você vai colher. Mas qual é o problema? Quando você não tem a proteção de Deus, vai chegar um dia que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se você não tem a proteção de Deus, você vai chegar no topo, mas você vai cair, porque o diabo vai destruir a sua vida. Você pode até conseguir um casamento, mas ele vai entrar e trazer a discórdia. Você pode até conseguir um filho, mas se você não tem a proteção de Deus, o diabo vai entrar e colocar o seu filho na droga, colocar no problema. Então o Senhor permite, mas se nós não temos Deus, nós depois perdemos tudo, ou às vezes até conseguimos, mas isso não nos satisfaz. E continuando a palavra, Jessé disse: ainda falta o menor. Samuel perguntou: mas acabaram seus filhos? Jessé disse: ainda falta o menor. Eis que ele apacenta as ovelhas. Então Samuel disse: manda chamar, porque não assentaremos na mesa até que ele venha. Diga glória a Deus, aleluia. Aquele homem era um menino, um jovem chamado Davi, foi desprezado pelo seu pai. Ninguém lembrou dele. Às vezes você está na mesma situação, as pessoas não dão nada para você, as pessoas te desprezam, te esconde, te coloca de canto, dá oportunidade para todo mundo, mas não dá oportunidade para você. Dá um abraço em todo mundo, mas não dá em você. Dá um sorriso para todo mundo, mas não sorri para você. Porque as pessoas olham só o que está na tua frente, o que a pessoa tem, o que a pessoa oferece. Mas a Bíblia está dizendo: eu não olho como o homem vê, eu olho o teu coração. Ninguém dava nada por Davi, mas Deus se agradou de Davi. Eu estou chegando na onde eu queria que você quer. Às vezes você pode estar perdido, angustiado, pode estar na pior fase da tua vida, mas se você estiver na presença de Deus, se você agradar a Deus, ainda que você esteja lá malhando, lá sozinho, pastoreando as ovelhas, sozinho, esquecido
esqueceu de você. Deus não te deixará. Todos podem se esquecer, mas vai chegar o dia que vai ter exaltação na tua vida. Acalma o teu coração, porque Deus tem promessa para você. Acalma o teu coração, porque a tua honra vai chegar. Acalma o teu coração, porque o teu galardão virá. Olha como é forte. Todos tinham deixado Davi, e o pai dele nem mesmo apresentou Davi. Triste, né? O seu pai não acreditar em você. Isso mostra que você não precisa que ninguém acredite em você. Você precisa que Deus te acredite em você. E Deus acredita. E olha só o que Samuel disse: nós não vamos sentar na mesa enquanto Davi não estiver aqui. Olha o que o Senhor está dizendo. Podem até te esconder, podem até de alguma forma, sabe fazer o que? Passar o pé para você cair, podem até fazer arapuca para não acontecer, mas Deus está dizendo: se você é escolhido, se você é escolhida, não tem como te esconder, não tem como te arrancar a tua bênção. Podem até tentar, mas a tua vitória vai chegar. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Às vezes você fala: mas está se levantando fulano contra mim, pastor. Eu estou sendo perseguido, estou sendo perseguida. O pastor se levantou contra mim, no trabalho se levantou contra mim. Acalma o teu coração, fica no teu cantinho adorando, fica no teu cantinho glorificando, fica no teu cantinho na posição. Não sai da onde Deus te colocou, não renuncie o teu propósito, não renuncie o teu chamado, porque vai chegar o momento que Jesus vai te exaltar, vai chegar o momento que Ele vai te glorificar. Sabe qual é o problema? Quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente fala: eu já não vou mais naquela igreja. Sabe quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente fala: eu já não vou mais adorar, eu já não vou mais exercer a fé. Aí está o erro. Você tem que continuar no teu canto, você tem que continuar adorando, porque vai ter, na onde você ir, em qual igreja você ir, o diabo vai se levantar contra a tua vida. Às vezes vai se levantar com um obreiro, vai se levantar com um pastor, vai se levantar com um vizinho. Eu não sei quem vai se levantar, mas você tem que ter uma fé. Permaneça no teu chamado, permaneça naquele lugar, até o momento que Deus te dá outra direção. E se Ele não te der, permaneça de lá. Porque eu sempre falo: se o pastor não estiver fazendo certo, Deus remove e coloca outro. Se a irmã estiver no pecado falando besteira, Deus vai fazer todos enxergarem. Busca a justiça de Deus. Não arrede o pé, não desanima, não deixa que as situações te desmotivem. É muita gente se desmotivando por qualquer coisa. É porque hoje não louvou, desmotivou. É porque o obreiro olhou feio para você, desmotivou. É porque o pastor não cumprimentou você, eu não vou mais na igreja. É porque o pastor não te deu oportunidade, aquela igreja não presta. Qualquer coisa você está no lado. É porque ainda você não sabe do teu chamado. É porque ainda você não sabe que você é escolhida, é escolhido. No dia que você sabe que você tem promessa, que você é escolhido, você não vai se importar com nada e com ninguém. Você vai ficar no teu cantinho. Mesmo que te colocarem lá atrás, ó, você vai estar lá atrás glorificando, vai estar lá atrás adorando. E você vai falar: aquele que se humilha diante da poderosa destra do Senhor, em tempo oportuno será exaltado. No tempo oportuno Deus vai te exaltar. No tempo oportuno teu galardão vai vir. No tempo oportuno vai mudar a mesa. No tempo oportuno o Senhor vai fazer. Olha como é forte isso. Davi não tinha valor, não tinha nada relevante. A profissão nem era chamada de profissão. A função dele, pastorear ovelhas, era desprezível. Qualquer um era colocado. Mas
Deus não viu a ocasião que ele estava. Deus olhou o coração dele. E Deus falou: esse coração eu posso exaltá-lo, porque ele vai me obedecer. Esse coração eu posso exaltá-lo, porque ele não vai se vangloriar. Esse coração eu posso exaltar, porque quando eu mandar ele vai obedecer. Esse coração eu posso confiar, porque ele é segundo o meu coração. Quando você tem um coração alinhado com a vontade de Deus, quando você ser uma pessoa obediente, se Deus falar vai lá e faz, você faz. Se Deus vai falar assim, não faz, não faz. Quando ele entender que ele pode confiar em você, ele vai te entregar tudo. E Deus viu o coração de Davi. O coração de Saul no começo era um coração bom, mas depois ele se perdeu. E quando se perde, Deus precisa levantar uma nova ferramenta. Ninguém é insubstituível. Aprenda isso. Você pode louvar muito bem, você pode pregar muito bem, você pode ser uma bênção, mas você não é insubstituível. Se você porventura achar que é muito e quiser sair, Deus levanta outro. Mas você tem valor. Mas entenda isso, você não é a última bolacha do pacote. Você não é aquela pessoa. Tem gente que fala: se eu não pregar naquela igreja, a igreja fecha. Se eu não louvar ali, todo mundo vai. Para com isso, meu irmão. Cristo sempre foi Cristo, a obra sempre continuou, independente do que você acha, independente do que você pensa, independente de qualquer coisa, a obra vai continuar e Jesus vai ser glorificado. Mas Ele quer contar com você. Sabe por que o Senhor me trouxe essa palavra hoje? Para falar que você não é escolhido. Sabe por que o Senhor, eu falei tudo isso para chegar nisso? Você está aqui não porque você quer, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, mas Ele vai te exaltar com um propósito, com uma missão. Se Ele te entregar dinheiro, vai ter uma missão: você fazer algo pela obra. Se Ele colocar como você patrão, vai ter um propósito, para de alguma forma você levar o Evangelho. Se Ele porventura te dar dons espirituais, seja do louvor, da pregação, seja da revelação, do milagre, é para cumprir a missão, ganhar almas. Ele não te dá para você satisfazer o seu proveito. Ele não levanta ninguém porque quer aplauso. Ele não levanta ninguém porque quer ficar nos holofotes. Entenda isso. Aquele que é servo tem vontade? Não tem vontade. Servo cumpre a vontade do seu Senhor. Quando você aceita Cristo, sua vontade já não vale mais nada. Seu querer já não vale mais. A partir do momento que você aceita Cristo, a tua vontade é de Cristo, a tua decisão é de Cristo, o teu caminho é de Cristo. E eu finalizo dizendo: sabe qual é um grande problema? É que nós queremos ser senhores da nossa vida. Nós queremos ser senhores. Um dos grandes problemas dos ministérios hoje é que os obreiros, eu estava conversando com elas também, chega momento que o obreiro fala assim: ó, eu não gosto de fazer isso, eu não faço isso, eu faço isso. Desde quando Deus te levanta para você escolher o que você vai fazer? Escolher: não, eu não gosto de limpar a igreja, eu só gosto de louvar, eu não gosto de evangelizar, eu só gosto de pregar. O que é isso? Então você não é servo, não serve para a obra. Servo vai fazer o que precisa. Se tiver que evangelizar, vai evangelizar. Se tiver que pregar, vai pregar. Se
tiver que louvar, vai louvar. Se tiver que limpar a igreja, vai limpar. Não importa o que você vai ter que fazer. Se for ter para ficar ali na porta, vai ficar. O importante é de alguma forma servir ao Senhor. Você não é seu Senhor. Você não serve os seus desejos, os seus deleites. No momento que você ficar, ai, eu estou triste porque eu não tive a oportunidade de ficar na porta. Alguma coisa está errada no seu coração. Porque serve da maneira que precisar. Quando a pessoa fica chateada, é porque ela perdeu o entendimento para que ela foi chamada. Se tem que ficar sentada, vai ficar e vai dar glória a Deus. Porque nós somos servos. E quem é o Senhor? Então o Senhor está dizendo: seja somente servo, serva. Deixe o Senhor no controle da tua vida. Deixe o Senhor ser o Senhor da tua vida, dos teus caminhos. Não busque agradar homens, busque agradar a Deus. Não se preocupe com a tua circunstância atual. Não se preocupe se te perseguem. Não se preocupe se te colocam de lado. Não se preocupe com as lutas. Eu só estou te dizendo, se preocupe em agradar a Deus. Eu estou te declarando, você é chamada, você é chamado. Deus tem promessa na tua vida. Você é escolhido. E essa promessa vai se cumprir. Mas só depende de você. Se você se firmar na palavra de Deus, se você se firmar em priorizar Deus, se você ser obediente a Deus, da mesma forma que Deus pegou Davi, que estava pastoreando as ovelhas, e trouxe e o constituiu a rei, o Senhor está declarando na tua vida hoje. Ele já te viu, Ele já te chamou. Aguarda o tempo da exaltação, aguarda o tempo do galardão, aguarda o tempo da honra, porque quando chegar a tua hora, Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Se Ele ainda não abençoou, continua na perseverança, porque a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Se coloque de pé e dê uma salva de palmas bem forte para o nome de Jesus ser glorificado. Quem entendeu a palavra? Palavra muito forte. Uma palavra que falou muito com pessoas que servem a Deus, com pessoas que têm um chamado. E falou também para as pessoas que às vezes são desprezadas pelo mundo. Mas Deus não despreza ninguém. Neste momento você vai fechar os seus olhos e você vai fazer uma oração. Vai falar: Senhor Jesus, toca no meu coração. Que o Senhor eu seja servo, e o Senhor seja o meu Senhor. Toma conta da minha vida, governa a minha vida, governa os meus caminhos, Pai. Perdoa, Senhor, pela minha desobediência, perdoa pela minha incredulidade, perdoa, meu Deus e meu Pai, pelos momentos que eu não fiz o que deveria fazer. Perdoa, meu Deus e meu Pai, pelos momentos que de alguma forma eu te desagradei, mas aqui eu vim, Senhor, para exaltar teu santo nome. E eu te peço, Pai, honra a cada uma dessas vidas, que em nome de Jesus, Pai, o teu nome possa ser glorificado. Exalta a tua igreja, Senhor. Faz, Senhor, uma obra por completa, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de você, e você vai dizer isso hoje. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu santo nome. Receba nosso louvor e a nossa adoração. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu
interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. E Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, Deus não desistiu de você e Ele tem vitória para a tua vida. E aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. E uma salva de palmas bem forte para Jesus ser glorificado. Amém? Pode se assentar em seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Quem Deus falou através dessa palavra no teu coração. Glória a Deus. Creia nessa palavra. Vai vir um dia da exaltação. Vai vir um dia que Deus vai se manifestar na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria de dar os recados finais. Nós estaremos no dia 9 de julho, iniciando aqui um propósito da igreja, que são 7 terças-feiras do clamor dos inconformados pela vida sentimental. Nós, durante esses 7 cultos de terça-feira, nós estaremos trazendo 7 homens de Deus para trazer uma palavra. Trazeremos também pessoas para louvarem neste momento muito importante. E para quem esse propósito? É para pessoas que querem a bênção de Deus na sua vida sentimental. É tanto para aquela que quer a bênção de Deus no seu casamento. Às vezes você fala, pastor, meu casamento até está bom.
Mas se está bom, você tem que orar para que o Senhor te guarde e se torne cada dia melhor. As pessoas que porventura estão passando por um problema no seu relacionamento, às vezes o relacionamento esfriou, muitas discussões, problemas, ou às vezes o seu cônjuge, ele infelizmente às vezes não está na mesma afiação que a sua na presença de Deus, porque o princípio para um relacionamento dar certo é a presença de Deus estar no centro. Então você vai vir clamar por ele, você vai vir clamar por ela, e aqueles que puderem, venha o casal juntamente clamar, porque essas palavras vão estar tudo voltada ao setor sentimental. Também nós estaremos, as pessoas que às vezes enfrentam um trauma, teve frustrações em relacionamentos passados, teve lutas que passaram, e essa pessoa não consegue ir para frente, ela sempre fica olhando para trás. Enquanto você não ser curada, a sua vida não vai para frente, a tua vida não vai continuar. Então estará clamando pela cura na sua vida sentimental. E vocês vão fazer um acordo comigo, vai convidar pessoas que estão passando por um problema nesse setor, pessoas que você vê que está só pela misericórdia de Deus. E em nome de Jesus, essas 7 terça-feira do clamor dos inconformados pela vida sentimental, o Senhor ele vai tocar, o Senhor ele vai restaurar, o Senhor vai operar na nossa vida em nome de Jesus. E eu peço para que você mantenha-se nessa fé, porque vai ser uma bênção. Chegue cedo, tenta se organizar para chegar cedo, para nós estarmos começando quanto mais cedo possível, para não se prolongar muito. Nós estaremos convidados, tenha uma boa receptividade. Se chegar um irmão novo, cumprimenta, dê uma paz do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, é no dia 9 de julho, primeira terça da segunda semana de julho, terça-feira, às 7h30, você tem um encontro marcado com o Senhor, no clamor dos inconformados pela vida sentimental. Nós temos culto também no domingo, às 18 horas, onde nós buscamos pela presença de Deus e pela família. E aqueles que têm chamado, aqueles que querem mais de Deus, nas quintas-feiras, às 19h30, nós temos oração, tanto para intercessão da igreja. É um culto, na verdade não é um culto, é um momento de oração para aqueles que quiserem, mas é principalmente por aqueles que fazem a obra, principalmente aqueles que têm um chamado e que são da igreja, para a gente interceder pela igreja, clamar pela igreja e também se revestir para a gente fazer a obra. Vocês que estão participando da sé, vocês que estão participando da casa de recuperação, tem que se encher, tem que jejuar,